Olá, a paz do Senhor Jesus. Texto que diz assim: E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai, ou de meu Pai. O texto é Mateus 26, 29. Nós estamos numa sequência de vídeos e o objetivo aqui é falar da ceia, porque estamos falando de um reino que é terreno. Por isso a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Estas palavras se cumprirão. Quando Jesus vier, ele trará o reino com ele. E não vai fazer a operação bumerangue, como alguns dizem, que ele vem, recolhe a igreja e leva ela para as bodas no céu. Não, não é no céu. E a palavra diz, não é? A palavra diz que é aqui na terra. As lendas dizem que é no céu. As interpretações. Mas a palavra de Deus não. Nesse texto em que nós lemos, Jesus vai dizer o seguinte, acerca da ceia. Ele estava numa ceia, ele estava comendo e bebendo com os discípulos. E ele vai dizer o seguinte: desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aí as pessoas pensam que o reino do Pai dele é o céu, mas não é. Tanto que na oração do Pai Nosso ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É venha o teu reino. Não é leva-nos para o teu reino. Então, isto é um aspecto somente da ceia. Mas quanto à localização, está em Isaías capítulo 24, verso 6, que diz o seguinte: E o Senhor dos Exércitos dará neste monte. É bom falar que monte que é que ele está falando, não é? Porque o capítulo começa no 24, isso aqui é 25, capítulo 25. Mas no 24, no último verso dele, ele diz o seguinte, capítulo 24, verso 23 de Isaías: A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Ora, ele vai reinar no monte de Sião em Jerusalém, a ponto de que o sol vai se envergonhar e a lua também. E céu não tem sol e lua, então ele não vai reinar no céu. É no monte Sião, ao ponto de o brilho do sol e da lua se tornar irrisório perto do brilho da glória dele. Não é? O envergonhar é justamente nesse aspecto. O brilho do sol e da lua vai se tornar irrisório. Onde é que ele vai reinar? No monte de Sião, que está em Jerusalém. Está falando justamente isso aqui. Aí o verso 25, o capítulo 25 é uma continuidade do 24. A divisão de capítulos veio depois. Ele é um assunto só. Então, no verso 6 do capítulo 25, ele diz assim: E o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos, com vinhos
puros, bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem, e aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Veja que nesse monte ele executa juízo, tira a máscara, ele tira as imundícies dos povos e aniquila a morte para sempre, e enxuga as lágrimas para sempre. Ora, se isso não é outra coisa senão a ceia, que vai estar regada com tutanos gordos e com vinhos puros. Nós abrimos hoje o texto Jesus falando que ele não vai tomar de novo deste fruto da vide ou desse fruto da videira, como está lá em Mateus 26, 29, e ele não vai tomar de novo do fruto da videira até aquele dia que tome convosco de novo no reino de meu Pai. Que coisa interessante, não é? Então, quando você pega biblicamente, a ceia ela se dá na terra. Por causa de Mateus 6,10, venha o teu reino. Por causa de Mateus 26, 29, não beberei de novo do fruto da vida até aquele dia que bebo convosco. Por causa desse texto aqui em Isaías, não é? Mostrando que a ceia vai se dar no Monte Sião. Aí alguém diz assim, mas o Monte Sião é muito pequeno para caber todas as pessoas desde o início do mundo que serviram a Deus. Eu acredito também que sim. Mas ela pode ser feita nas nuvens em cima do Monte Sião, e o Monte Sião ser só uma base, não é? Isso é achismo meu, é interpretação minha, não é bíblico não. Mas que é no Monte Sião, a palavra diz que é. Aí tem pessoas que dizem o seguinte, não, mas Apocalipse 19 diz que é no céu. Como que diz que é no céu, meus irmãos? Apocalipse 19, verso 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ah, sim, ele reina na terra, não é? Na terra, conforme nós vamos ver no próprio Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que é dito o seguinte, tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ora, quer dizer que não eram. Os reinos do mundo não eram do Senhor e nem de Cristo. Por quê? Porque pararam na mão de Satanás por algum motivo, não é? Por causa da queda do homem. Mas agora aqui também está dizendo o seguinte, que os reinos do mundo, não é? Já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. A palavra já quer dizer que antes ele não reinava, por causa de estar esse reino na mão de um usurpador. Mas agora ele tomou o reino, e é só agora que acontece o casamento. Venha o teu reino, então o reino veio, o casamento ele acontece na terra, no Monte Sião, não é? Diz a palavra no verso 7 aqui do Apocalipse 21, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Por que ela se aprontou? Porque antes você tinha uma esposa viva na terra e uma esposa morta lá no céu. Agora, tanto a viva quanto a morta ressuscitaram. E ela só pode ressuscitar na sétima trombeta, que é a última. Não existe ressurreição fora da sétima trombeta. Então também não existe arrebatamento antes da última trombeta, que é a sétima.
E outra coisa, o arrebatamento da igreja não é para levá-la para o céu. O arrebatamento da igreja é para levá-la ao encontro do esposo, assim como as 10 virgens, 5 que eram santas e prudentes, saíram ao encontro, elas saíram para encontrar com o esposo e não para viajar com o esposo. A ordem foi: eis aí o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, encontrar é um grupo vindo daqui para lá para encontrar o outro que está vindo de lá para cá. Ninguém inicia uma viagem à meia-noite. Elas encontraram com o esposo e voltaram para a casa de onde estavam. Assim vai ser a igreja. Ela encontra o Senhor Jesus nos ares e volta para estar nas bodas, que vai ser no Monte Sião, não é? Antes das bodas, é claro, vai ter a batalha contra o anticristo, no qual a igreja que subiu para encontrar com ele também desce para poder batalhar junto com ele. Mas depois disto acontece a festa no Monte Sião. O vídeo hoje vai ser mais curtinho. Que o Senhor nos abençoe.